pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha primeira leitura dos 12 livros para 2020, que foi o Ateneu. Bom, se você é novo por aqui e não acompanhou como que a gente escolheu esses 12 livros para 2020, basicamente eu e a Raquel fizemos uma lista de indicações em diversos gêneros, né, no caso 12, e sorteamos cada gênero que cada um ia ler. Então eu fiquei com 6, a Raquel ficou com 6 e foi um vídeo extremamente divertido de fazer. Se você não conferiu, vou deixar aqui nos cards para você poder conferir. O primeiro livro que eu separei para ler no mês de janeiro foi o Ateneu, do Raul Pompeia. Eu sempre falo Raul de Pompeia, mas é Raul Pompeia, que foi escrito em 1888. Antes de falar sobre o livro, então, vamos dar um pouco de contexto histórico que eu acho necessário para falar dessa obra. Em 1888, a gente tem no Brasil um movimento literário chamado realismo. A gente está no final ali do Império, quase proclamando a República, e a gente tem um movimento chamado realismo e um movimento chamado naturalismo. Esses movimentos eles vêm em contraponto ao romantismo, que era o movimento anterior, e no romantismo a gente tinha descrições mais subjetivas e com muitos sentimentos. Já nesses dois novos movimentos a gente vai ter descrições mais objetivas que realmente retratam a realidade e geralmente acompanhados de alguma crítica social. O que diferencia o realismo do naturalismo vai muito da classe ali, social que eles tratam, o naturalismo focando mais em classes mais pobres, em realidades mais pobres do Brasil, e o grande exemplo que a gente tem aí de romance naturalista é o Cortiço do Aloysio de Azevedo. Já no realismo, o nosso principal autor e representante desse movimento é Machado de Assis, inclusive Memórias Póstumas de Brás Cubas é tipo o livro inicial assim desse movimento aqui no Brasil, mas a gente tem também o Raul Pompeia como um grande representante desse movimento, principalmente com esse livro, o Ateneu. O Ateneu, como eu disse, foi publicado em 1888 em formato de folhetim, então ele saiu no jornal A Gazeta, não sei o que, entre janeiro e março, foi dividido em 12 capítulos. Apesar do subtítulo do livro ser Crônicas de Saudade, a gente trata sim de um romance aqui do Raul Pompeia. E antes de falar sobre o livro em si, eu queria mostrar pra vocês essa edição aqui que eu li, que eu achei super interessante. Eu não sei vocês, mas isso aqui pra mim é extremamente nostálgico, porque é o tipo de edição que a gente tinha disponível na biblioteca da escola, essas edições da editora Ática. Pra mim, nem tanto os clássicos, assim, como esse ou como outros aqui, que tem até próprio Machado, José de Alencar, que tem aqui atrás falando essa coleção, mas eu lia muito a coleção Vagalume, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, fez parte demais da minha infância e é extremamente nostálgico e dá uma sensação boa. E essa edição aqui eu comprei no sebo por R$5, depois que eu e a Raquel a gente fez a lista. Eu bati o olho no sebo, que eu passo todo dia em frente, e vi que tinha. Mas o mais legal pra mim dessa edição é que ele vem com um suplemento de trabalho aqui, algumas perguntas pra você ir respondendo enquanto você tá lendo, que é bem livro de escola mesmo, livro que a gente lê em aulas de literatura, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E vem um quadrinho pra você completar, olha que legal. Eu fiquei mais feliz com o quadrinho pra você poder fazer do que com o livro em si. Mas enfim, o que é a história do Ateneu? O Ateneu, pra quem não sabe, nesse caso aqui é um colégio interno e a gente vai acompanhar o nosso personagem narrador principal, Sérgio. Nesse caso aqui a gente tem um livro narrado em primeira pessoa, é um pouco diferente do que a gente vê no movimento realista, porque no realismo geralmente os livros são narrados em terceira pessoa, mas muito se fala que esse livro é em primeira pessoa por conter alguns fatos autobibliográficos do próprio Raul Pompeia. Então essa é a principal diferença desse livro em relação ao movimento. E aí aqui a gente vai acompanhar as memórias do Sérgio de quando ele viveu nesse colégio interno por 2 anos. E aí a gente dá pra perceber que é ele adulto falando sobre como foi que ele viveu nesse colégio interno. A gente começa então com a apresentação dele ali para esse colégio. Ele já tinha tido outras experiências educacionais, ele teve um professor particular, ele também estudou no externato, mas aí ele foi apresentado pro Ateneu, ele ficou meio deslumbrado e ele vai pro internato. E aí aqui a gente já vai ter
é a questão das relações dos personagens, que é o grande ponto alto dessa obra, que foi revolucionária para a época, porque a gente tem relações extremamente íntimas entre esses meninos, porque é um internato masculino, e que o Raul Pompeia, ele descreve de uma forma que deixa a entender muitas coisas, sugerindo em muitos momentos relações homoafetivas, o que para a época era algo, né, que nunca se imaginou falar nesse sentido. Então é o grande ponto, a grande diferença, assim, o grande chamariz desse livro e o grande alvoroço, talvez, que se teve em torno dessa história. Além disso, a gente vai ter, além desse relacionamento, a questão da presença do diretor e de como que essa figura do diretor se porta e o desenrolar da vida dele ali no Ateneu. É muito difícil falar sobre a peculiaridades e causos da história em si, porque tudo passa a ser um certo spoiler, porque a gente vai ter memórias desde o começo. Então, se eu falar que aconteceu isso no começo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, você já perde um pouco dessa sensação que o autor te traz. Então, basicamente, resumindo, para não ficar muito repetitivo, mas já sendo, é a história do Sérgio, nosso narrador, nosso personagem narrador, dentro do Ateneu. E aí a gente tem diversos personagens e, assim, diversas descrições, que é uma característica também do movimento. E aí que eu já começo, talvez, causando uma polêmica de que eu não gostei do livro, da mesma forma que eu não gostei quando eu li Machado de Assis, mas enfim. Vamos lá, o que eu achei realmente da obra? Eu acho muito exaustivo e muito cansativo. Não existe nenhuma, assim, grande reviravolta. É meio que mesmo você contando ali como foi sua vida durante 2 anos, sem nada muito, muito assim, diferente, muito chamativo. Só que o problema não é nem isso, o problema pra mim é a descrição excessiva que eles têm nesses livros e a língua extremamente rebuscada. Então é um português cheio de figuras de linguagem e com palavras difíceis. Então, assim, apesar de ser um livro de 150 páginas extremamente curto, foi uma leitura muito penosa pra mim. Eu demorei, sei lá, mais de 1 mês pra ler, tanto que esse vídeo tá atrasado, tá saindo já em fevereiro. E assim, foi muito difícil pra mim ler, eu não gosto desse tipo de leitura, eu tive a mesma experiência com Dom Casmurro, já tem muito tempo que eu li, eu lembro pouco da história de Dom Casmurro, mas eu lembro dessa sensação de desgaste, de ficar lendo, e parece que a história não rende e não vai pra frente, e aí o que vai acontecer? Até que nesse livro aqui, na metade, me deu um respiro maior. Quando ele falou sobre questão de artes e questão da literatura, eu achei uma parte bonita e me deu um respiro para continuar a ler. Eu sinceramente pensei em abandonar esse livro, mas como eu me propus dentro desse desafio que eu e a Raquel fizemos, eu achei legal terminar. Mesmo que eu tenha terminado um pouco na força do ódio pela Raquel, mas eu terminei. E assim, do meio pro final eu fiquei mais de boa com ele, mas mesmo assim eu achei muito cansativo, muito chato, muito não me leva a lugar nenhum. E realmente não é o tipo de leitura que eu faço. De maneira nenhuma eu tô aqui falando que o livro é ruim, tá, gente? Nunca vou falar isso, são clássicos aí da literatura, inclusive Dom Casmurro, mas foram leituras que não funcionam pra mim. Eu acho que talvez o movimento realista do Brasil não funcione pra mim como um todo. Eu nunca li o Cortiço, não sei se funcionaria, o Naturalista, quem sabe. Mas assim, realmente é extremamente difícil pra eu vir aqui falar, porque eu sei que são livros extremamente aclamados, são autores que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras, são parte da nossa literatura, e aí, igual eu falei pra vocês, a questão da escola, eu entendo um pouco do porquê que a literatura acaba traumatizando a pessoa na escola. Quando você é obrigado a ler um livro dessa magnitude e dessa dificuldade na escola, é claro que você vai ter ódio da escola, gente. Sabe, não, é muito difícil você se identificar com esse tipo de leitura. Eu já sou mais velha, já tenho 26 anos aí, e eu não me identifico com esse tipo de leitura, então eu acho que também na escola essas coisas não deveriam ser obrigadas, mas enfim, cabe todo um outro vídeo pra falar sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre a nossa opinião quanto à literatura dentro do Brasil e a literatura como é abordada na escola. Mas eu acho que valeu como experiência, porém já tive pra mim que não é o tipo de leitura que eu gosto, não é o tipo de
é coisa que me envolve em muitos momentos. Eu tava lendo, só que eu tava pensando em outras coisas, o livro não me prendia, e aí parecia que não andava, e eu fiquei alternando entre ler nessa edição aqui e ler no Kindle, pra ver se andava. E no Kindle pra mim foi pior, porque no Kindle você vai passando as páginas e não acaba, e o porcentagem lá embaixo não anda. Foi muito difícil pra mim, sinceramente, foi muito difícil ler esse livro, mas eu queria ressaltar o ponto da questão da relação entre os meninos no internato, que é muito legal ser tratado nesse livro, devido à época e como é tratado, é uma coisa visível, assim, se você ler, você entende esse tipo de relação homoafetiva que ele transcorre aqui no livro. Então, por esse motivo, eu acho válido, se você gosta desse tipo de história, dar uma chance, entendeu? Eu acho que é fugir muito, talvez, da zona de conforto. Se você nunca leu nada, eu não sei se seria... nunca leu clássicos brasileiros, literatura brasileira mais antiga, assim, eu não sei se seria o ponto de partida ideal, porque realmente é uma leitura muito cansativa. Mas por esse ponto dessa relação, eu não vou falar aqui que eu detestei o livro como um todo. Nesse ponto eu gostei sim, porém o resto da minha experiência literária não foi legal. Eu espero que eu tenha conseguido falar aqui um pouco pra vocês o que eu senti. É difícil falar sobre grandes nomes, assim, principalmente quando a gente não gosta. Talvez eu seja aí muito criticada, mas enfim, eu não gostei e eu tô aqui pra falar a verdade sobre as minhas sensações quando eu leio os livros. Eu até falei com a Raquel, eu li esse livro de cara, eu falei, Raquel, ele é do mesmo movimento do que o Machado, não é? Tipo assim, foi instantâneo de eu perceber, foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Dom Casmurro de Machado de Assis, que mesmo tendo muito tempo, ainda me dá aquela sensação de tipo, ai, que canseira, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco repetitiva nesse vídeo, vocês me perdoem, mas essa foi a minha experiência com o Ateneu. Eu sinceramente espero que meus próximos livros de 2020 sejam melhores pra mim, tragam experiências melhores. Se vocês já leram esse livro na época da escola, se vocês já leram aí porque vocês gostam, enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, até mesmo Dom Casmurro, a Capitu traiu o Bentinho ou não, e aí? Vamos gerar polêmicas nesse booktube aí afora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima!